Fala pessoal, sou André Fiara, analista de renda fixa aqui da GNA Investimentos. Esse é mais um Tudo sobre Renda Fixa, o seu programa semanal sobre o mercado de renda fixa. E vamos lá, porque tem muito assunto para falar. Bom, acho que o grande tema aí da semana foi a decisão do Banco Central, né? O Copom decidiu manter a Selic estável em 13,75% ao ano, e o mercado esperava que o comunicado pudesse indicar que na reunião de agosto um corte na taxa Selic pudesse acontecer, mas não foi o ocorrido, né? O comunicado do Banco Central foi bastante duro, ele flexibilizou algumas partes, mas no geral ele não deu uma indicação muito clara de que a taxa de juros vai cair na próxima reunião ou nas próximas reuniões. Isso teve um impacto direto ali, a decisão foi na quarta-feira. Na quinta-feira, né, os mercados de renda fixa, ali, as taxas de juros de curto e médio prazo terminaram o dia em alta, tá? Porque o mercado começou a ajustar expectativas para as próximas reuniões do Copom. Mas também um outro fator bastante importante que impactou o mercado, né, o mercado tanto de bolsa quanto de renda fixa, foi a aprovação do arcabouço fiscal no Senado. Porém, como tiveram algumas alterações, ele vai ter que voltar para a Câmara para ser votado, para daí sim chegar ao nível da sanção presidencial e o presidente definir ali o arcabouço fiscal. Já no cenário externo, acho que os grandes eventos foram primeira decisão de política monetária do Banco da Inglaterra, né, o Banco Central inglês, que decidiu subir a taxa de juros em 0,5 ponto percentual, ou 50 bips. Isso não era esperado pelo mercado, mas se nós observarmos, né, os dados de inflação também saíram na semana passada, a inflação lá continua em patamares muito altos, né? Então, os bancos centrais como um todo, né, nas regiões desenvolvidas, continuam numa pegada mais hawkish, digamos assim, mais dura com relação ao combate à inflação, que ainda não passa sinais de estabilidade, né? Diferente por exemplo, do Brasil e de alguns países da América Latina, alguns países emergentes, que começaram o seu ciclo de aperto monetário muito antes dos países desenvolvidos, e ele já vê uma inflação, né, a inflação projetada, né, a inflação corrente em alguns países ainda está elevado, mas a inflação prospectiva para os próximos anos já mostra um sinal de estar em decadência, está cedendo. Então isso faz com que o pace, né, o ritmo da política monetária lá fora esteja diferente do ritmo do Brasil, por exemplo, né? Então, nos Estados Unidos, o Powell indicou que possivelmente não haverá corte no Fed Fund, né, na taxa básica de juros norte-americana esse ano, também por ainda ter níveis de inflação elevados, tem a questão ainda de mercado de trabalho forte, enfim, tem muitas variáveis que ainda não dão segurança para o Fed iniciar um ciclo de relaxamento monetário, né, de corte de juros. E como isso impactou o mercado de renda fixa local, se a gente observar aqui, né, tanto as NTNBs como os DIs com relação, né, essa curva azul escura é a relação a 6 meses atrás, né, só para a gente ter como perspectiva a queda que ocorreu esse ano, tá? Mas, por exemplo, a curva azul clara é a curva da semana anterior e a curva cinza é a curva atual do fechamento de sexta-feira. A gente viu aqui basicamente um leve fechamento nas quase todas as NTNBs aqui, né, a partir da B de 2035, e apenas uma leve subida aqui na B30. E nos DIs, o movimento foi bem parecido, tá? A gente viu uma queda como um todo na curva de juros. Como eu disse, a curva de juros até quarta-feira ela ficou meio de lado com relação à semana anterior. Na quinta-feira ela sofreu uma alta aqui nos vencimentos curtos, né? A partir pegando do julho 23 até o janeiro 26 aproximadamente. Porém, na sexta-feira o mercado reajustou as suas expectativas com relação à taxa de juros. E na sexta-feira a curva como um todo fechou em queda. E isso impactou no resultado da queda da curva como um todo com relação à semana anterior. E os retornos da renda fixa na semana foram positivos, com destaque para os títulos pré-fixados de vencimento mais longo, que tiveram um retorno maior na semana, tá? Se a gente pegar a inflação implícita, ela teve apenas uma leve alta aqui, né, se comparado com a semana anterior, mas nada que chame a atenção, que possa mudar o cenário para a inflação dos próximos anos, tá? Aqui, com relação ao Boletim Focus, novamente, ajustes para baixo na inflação. A inflação para 2023 teve um ajuste para 5,06, e o que acho que mais vale a pena observar é essa inflação aqui para 2026,
ficando abaixo dos 3,80, tá? É isso aqui que o Banco Central leva mais em conta na hora de tomar a decisão de política monetária, né? Inflação, né, à frente, estar mais próximo da meta. Outra variável que continua sofrendo ajustes para cima, nesse caso, é o PIB, né? O PIB para 2023 também saltou para 2,18% no final de 2023 e também altas para 2024 e 2025. Basicamente corroborando os últimos dados de atividade que vem vindo mais forte do que o esperado e mostram que tem uma atração aí que leva um carrego para os próximos anos, tanto para 2024 e 2025. Passando para a top pick da semana, a nossa escolha é o fundo Plural Tesouro Selic Simples. E por que a gente escolheu esse ativo para essa semana? É um ativo que você vai escolher para ser a sua parcela de caixa, de reserva de emergência dos seus investimentos, tá? Ele é um fundo que replica, basicamente, ele faz compras de LFTs, né? Ou, comparando com o Tesouro Direto, o título Tesouro Selic, que ele basicamente rende ali o CDI, com baixíssima volatilidade. Você consegue ter uma liquidez muito baixa, né? Tudo D0, a cotização D0, e o valor inicial é bem baixo, de apenas R$100. Então a gente vê ele com um bom investimento para você manter em cenários adversos, ou para você manter aquela sua parcela que você não quer ter risco de perda financeira, tá? Então essa foi a nossa escolha da semana. E passando para os principais tópicos e acontecimentos do que virá nessa semana, e tem muita coisa importante, né? Eu acho que primeiro a ata do Copom, que vai sair amanhã, na terça-feira, vai ser muito importante para a gente avaliar os motivos da decisão do Banco Central, né? Por que ele fez aquele comunicado um pouco mais duro, a gente vai ter mais ideias aí. A gente vai ter também o IPCA 15 do mês de junho, para a gente ver o nível de inflação, né, se a inflação continua cedendo, como nos últimos dados. Um outro documento bem legal que o Banco Central vai soltar é o relatório trimestral de inflação. Lá ele abre diversos modelos, ele mostra todas as contas e por quê, e o cenário dele para a inflação para os próximos anos. Então eu acho bem legal, é um relatório bem completo, acho bem legal de observar e ler. E o principal evento da semana é a reunião do Conselho Monetário Nacional. E lá eles vão decidir a próxima meta de inflação para os próximos anos, né? É um fator que está muito em discussão aí, isso pode fazer bastante preço no mercado, tá? Hoje em dia, se a gente pegar a meta para os próximos anos, é de 3% de inflação ao ano, né? Do IPCA atingir o 3% ao ano. O cenário base atual é de que essa taxa será mantida, mas é bom a gente observar aí o que vai sair dessa reunião, porque pode ter um impacto direto na expectativa de inflação para os próximos anos. Isso pode ter ajustes tanto na curva futura de juros, enfim. Então é um dia bem importante e vai acontecer na quinta-feira. Já no exterior, o destaque vai para o PCI, que é um índice de preços, né, como se fosse um IPCA aqui no Brasil, e esse PCI é o dado que o Fed olha ali com mais detalhes para tomar a decisão de política monetária. Então é muito importante observar como vai vir esse número. O mercado espera uma estabilidade com relação ao mês anterior, mas caso aconteça alguma surpresa, isso pode fazer algum preço aí no mercado, tá? E o outro dado é o PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre, para a gente ver como que está a atividade lá nos Estados Unidos. Bom, pessoal, esse foi o Tudo sobre Renda Fixa. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter visibilidade aí. E semana que vem, a gente vem com mais um conteúdo para vocês. Um abraço!